Aleluia. Estamos fazendo algumas mudanças aí, né? Você está vendo aí, ó? Mudamos de lugar, mudamos as câmeras. Amém. Deus é um Deus de coisas novas. Amém. Amém? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, glórias a Deus pela sua vida. Que bom, você que voltou 4 meses de férias. Você que voltou 4 meses de férias, que bom que você voltou para Curitiba, glórias a Deus. Amém. Não temos oficiais, vai ter reunião de oficial agora nesse próximo domingo. Tem que fazer uma conversa sobre as escalas de férias, né? Amém, amém. Você está me lembrando aqui, né? Então domingo, que vai ser o domingo de ceia, tá? Nós vamos ter uma reunião só com oficiais, só com diáconos, presbíteros e pastores, tá bom? É uma reunião para a gente falar sobre o ano, sobre essa nova década, falar sobre aquilo que Deus espera de nós. E o outro assunto é onde? Isso, se você não apanhou ainda, pegue o seu projeto de vitória na nossa livraria. Pega ali com os abençoados Renato, Sandra, né? Já estão ali. Pegue o seu projeto de vitória, não deixe ele em branco, né? Eu tenho pegado um pé da igreja, eu vou pegar no pé da igreja meu papel. Não passe com o seu projeto de vitória em branco, amado. Aqui Deus precisa conhecer aquilo que você quer. E isso que você quer, que você anseia, que você deseja, vai ser colocado diante do Senhor em oração. Amém? Glórias a Deus. Então vamos à palavra. Coloquei um cronômetro aqui. Amém. Tema desta manhã abençoada: desatando nós para uma vida de conquista. Amém. Diga assim: vida de conquista. Vida de conquista. Amado, você sabia que Deus tem uma vida de conquista para você? Amém. Mas Deus quer que nessa vida de conquista não haja nós. Não pode haver não. Eu tenho explicado aqui, o nosso apóstolo também, que há um fluxo, amado, de bênçãos entre nós e o Senhor. E neste canal de fluxo, nesse fluxo de bênção, nesse canal de bênção, que é a nossa vida de intimidade com o Senhor, não pode haver nós. Não pode haver obstrução, não pode haver impedimento. Então, ouça a palavra, abra os seus ouvidos espirituais aí, para que a sua vida esteja livre de qualquer nó. Filipenses 3,12, a Bíblia diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Diga assim: avançando, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: antes de orarmos, todos, pois, que somos perfeitos, diga assim: em Cristo, eu sou perfeito, eu estou perfeito. Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, com a nossa posição espiritual em Cristo. Amado, 10 anos de bênção, é tempo de avançar. Amém? Vamos orar? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias e graças te damos, Senhor, por mais uma manhã, ó Pai, onde nós crescemos no Teu conhecimento, onde nós, Senhor Jesus, nos lembramos, ó Pai, trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, onde, Senhor Jesus, os nossos olhos, ó Pai, eles estão firmes em Ti, na Tua palavra, nos propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Alegra, Senhor, o coração do Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, que tem a finalidade de exortar, de instar, de corrigir, muitas vezes até de disciplinar, Senhor, mas a Tua palavra traga sempre, Senhor, alegria, Senhor. Traga sempre, Senhor, segurança. Traga sempre, Senhor, confiança, Senhor, naquilo que nós podemos esperar de Ti, Senhor, que são as Tuas promessas. É a Tua palavra que não falha, que não volta vazia, Senhor. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pela vida da Tua igreja,
pela vida de cada família que faz parte deste ministério, de todos aqueles que o Senhor tem trazido de longe, Senhor, para este lugar, ó Pai. Nós cremos em propósitos, Senhor Jesus, determinados desde antes da fundação do mundo. Nós não cremos que o homem toma decisões dentro do teu propósito, Senhor Jesus, por conta própria, mas que nós seguimos, que o Espírito Santo de Deus está em nós, a inspiração do Espírito Santo de Deus está em nós, Senhor. Nós seguimos a tua vontade, Senhor. Então eu te agradeço por cada vida preciosa que o Senhor tem colocado aqui neste lugar, que o Senhor tem trazido de longe, Senhor, para esta igreja, Senhor, e que essas vidas sintam-se aqui amadas, ó Pai. Sintam-se, Senhor Jesus, família espiritual, família de Deus. Nós somos uma grande família, Senhor. Aqui eu encontro os meus irmãos, as minhas irmãs. Aqui está a minha verdadeira família, a família com a qual eu vou morar no céu, Senhor. A família que eu passarei, Senhor, a eternidade com Cristo, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda majestade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor tem nos falado, por aquilo que o Senhor vai nos falar, Senhor, através do teu altar, no nome santo de Jesus. E o povo que é um povo conquistador, diga amém. Diga glória a Deus. Dê um sorriso aí. Dê um sorriso. Alegre no seu coração. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Bispo Alessandro. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, família bendita. Olha para quem está do lado, diga assim: você faz parte de uma família bendita. Já imaginou isso? Você faz parte de uma família bendita, abençoada, uma família bem-aventurada, uma família vitoriosa. Nós somos, amado, uma geração de conquistadores. Amém. Eu quero que você vá em todo momento trazendo isso à sua mente, à sua memória, para que você não perca, né, a visão, né, os olhos, né, do alvo. Amados, eu quero te dizer uma coisa, que nós aqui como ministério, nós temos uma grande expectativa. Amém. Porque nós recebemos de Deus profecias tremendas. Você ouviu profecias tremendas? Amém. Eu recebi e ouvi profecias tremendas. Profecias profundas, poderosas, amado. Então não há como neste ano de 2020, amado, nós não esperarmos por coisas grandes de Deus. Não há como você não esperar por coisas gloriosas que vão ser conquistadas com o Senhor neste ano. Se você crê, diga amém. Amém. Igreja, nós aqui temos que nos colocar debaixo de uma realidade profética. Nós viveremos uma nova década, um novo tempo, um tempo incomum, um tempo, amado, extraordinário, um tempo que haverá crescimento progressivo e extraordinário. Eu vou repetir para você: crescimento progressivo e extraordinário. Nós estamos, amado, debaixo de uma unção intensa. Você precisa acreditar nisso, amado, porque tudo isso foi profetizado a nosso respeito. E eu quero dizer uma coisa: eu vivo com a palavra. Uma coisa que eu aprendi, amado, em todo esse tempo, é ficar do lado da palavra, é ficar do lado da promessa. Nunca ninguém me influenciou, amado, a sair disso, da palavra, da promessa. E eu olhei que meus ouvidos já ouviram muitas coisas, mas eu nunca deixei ninguém me desviar, fazendo tirar os olhos da palavra, da promessa, porque a promessa vem de Deus. Às vezes as pessoas confundem, né? Acham que a promessa, né, irmão Milton, vem do homem, é Deus. Você para pensar que Deus, Ele inspira o homem para trazer através desta vida a sua palavra, a sua vontade. Já parou para pensar nisso, amado? E é nisso que eu estou agarrado. Quando eu ouvi a palavra profética através da boca do nosso apóstolo, amado, eu estou agarrado a essa palavra. Essa nova década de bênçãos, de prosperidade, de paz, de anos, né, de vacas gordas. Eu vou me apegar a isso, amado. Eu vou me apegar a isso. Então, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para me tornar aquilo para que Cristo me conquistou. Olha o
um pouquinho para pensar, amado. Por que Cristo te salvou? Por que Cristo te conquistou? Por que Cristo fez uma obra na sua vida, amado? Você tem uma missão nobre nessa terra. Deus não te chamou para te salvar, para cumprir uma tabela. Queria que você pensasse nisso. Há algo grande de Deus na sua vida, amado. E você precisa aí querer conhecer, precisa querer desejar isso. E quando nós estamos agarrados à palavra profética, amado, vai estar crescendo nessa intimidade. Deus revela, Deus mostra. Você não será confundido. Olha, eu quero declarar isso no nome de Jesus. Você não será confundido, amado. Nós ouvimos vozes todos os dias. E eu quero aqui compartilhar de novo o meu testemunho. Sempre quando eu ouvi vozes estranhas, vozes que desafiaram, eu fiquei com a palavra. Amém. Eu falei, Deus disse, Deus vai cumprir. Amém. Deus está apontando para aquela direção. Não é possível que alguém chegue e fale, não, Deus está errado, vá para aquela direção. Não, amado, não. Faça esse exercício. Se você fizer esse exercício, eu desafio, você jamais será enganado, amado. Você não pode ser enganado, você não vai ser confundido, não vai ter dúvida no teu coração. Amados, falando de coração, eu não sei, o detalhe, conheço aqui a vida de alguns, sei que alguns estão na iminência de se mudar para um novo apartamento. Tem gente que acabou de se casar, já está com planos, tem pessoas que estão aí almejando ir para uma nova casa, por exemplo. Eu não sei quais são os sonhos aí que estão dentro do seu coração, mas eu quero aqui declarar com você no nome de Jesus que esses sonhos Deus vai realizar neste tempo. Agora, se agarra a palavra, amado. Se agarra a palavra. Pare de ficar ouvindo vozes estranhas, confusas, contrárias. Porque tem uma coisa que eu entendi há muito tempo, que só cristãos maduros, que entendem o seu chamado, que rejeitam qualquer retrocesso, qualquer impedimento, só este tipo de crente vive a promessa. Só esse tipo de crente vê Deus agir em sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos do lado de Deus, da promessa, estamos do lado daquilo que Deus está falando, nós vivemos de forma coerente com o Evangelho. Nós vivemos sem nós, sem amarras. Nós vivemos, amado, com um alto nível de agiasmos, de santificação. O livro de Hebreus diz assim, olha, igreja, Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não pode haver norma, não pode haver impedimento na sua vida não pode ter obstruções. Olha, eu me chamou a atenção fazendo esse estudo aqui, seguir a paz com todos. Você sabe que tem crente que está sempre em guerra. Vai batalhar lá pelo Evangelho, por Cristo, mas tem gente que está sempre em guerra com todo mundo, está discutindo sempre com todo mundo, está sempre, parece que amado, está sempre com uma pedra na mão, está sempre prestes a agulhar alguém, alfinetar alguém, amado. E a palavra de Deus, me veio isso aí, olha, seguir a paz com todos. Amém. Amado, você precisa querer ter paz comigo ou com você, nós com nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa casa. A Bíblia me conhece, eu digo, verbalizo isso na minha casa. Você quer me ver na melhor performance, você quer ver o seu esposo, o pastor da sua casa, esse homem na melhor performance, só me ajuda numa coisa: eu preciso ter paz. E o nosso lar tem que ser um lar de paz, não pode ser um lar de guerra. Seguir a paz com todos, essa santificação, essa intimidade com Deus, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver Deus agir. Igreja, algo muito sério: sem vida consagrada, sem vida submetida ao Senhor, não se pode ver Deus agir. Importante eu dizer isso para você. Poderia colocar aqui um algodão doce, mas eu preciso ser direto de dizer isso. Sem vida submetida, sem vida consagrada a Deus, você não vai ver Deus agir. E a intimidade do Senhor, amado, é para aqueles que o temem e o amam. E o povo que teme ao Senhor, que ama a Deus, diga amém. Amém. Olha, que coisa maravilhosa é temer e amar o nosso Senhor. Então só vê a glória de Deus, amado, só vê Deus agir
quem vive dessa forma. Que forma é essa, bispo Marcos? É uma forma de viver de forma responsável com o Evangelho, é uma forma de viver de forma santa, sem aparência de crente. Você não precisa viver com aparência de crente, você precisa demonstrar os valores de quem é um crente, é um cristão, é um filho de Deus. Você está entendendo? Amém. Você precisa viver sem aparência de crente, sem religiosidade. Né? Hoje também é um perigo que tem adentrado as igrejas. Nós temos que ter, nós que somos da graça de Deus, diga glórias a Deus. Olha, eu louvo o Senhor todo momento, amado, por estar debaixo do ministério de graça. A religiosidade tem adentrado os ministérios. Tem ministério muito religioso hoje em dia, moderno um monte de coisa, mas religioso, moderno um monte de coisa, mas fariseu. Olha, trema o céu. Esses dias eu ouvi uma pregação de uma pessoa de expressão evangélica, no meio evangélico, falando que não precisa mais dizimar, não. E não precisa dizimar. Fique imaginando, mano, o que passa na cabeça de um pastor desse? O que passa? Ele está incentivando as ovelhas a não semearem. Olha que coisa. Então, amado, você tem que louvar a Deus por saber que você está num lugar seguro, onde a palavra tem te ensinado coisas boas, onde aqui nós temos uma direção de Deus maravilhosa, para a gente viver, onde a Conceição, esse agiasmos que Deus espera, porque só com isso você vai ver Deus agir. Não se iluda, igreja, não se iluda, meu irmão, minha irmã. E eu digo uma coisa com alegria: você foi chamado para viver uma vida abundante, diga glórias a Deus. Você foi chamado para viver uma vida desobstruída, meu irmão. Você foi chamado, Cristo veio na sua vida para você viver uma vida sem nós. Mas há uma luta, chama carne. A nossa carne não submete à palavra. Nós, esse ministério, temos uma revelação. É que às vezes nós falamos coisas aqui, né? Eu estava conversando esses dias com o pastor Danilo. Tem muitas coisas que são muito óbvias para nós, né? Mas é tão claro isso, né? Mas tem uma revelação que nós temos esse ministério que em muitas igrejas aí, que um monte delas, não entende. A carne não se converte. Tem gente que acredita que vira crente e a carne se converteu. Meu irmão, você está num perigo, você está correndo um risco grande. A carne não se converte, amado, nem a minha, nem a sua, de ninguém. Ela vai estar numa constante luta. Por isso essa vida de agiasmos, para a carne estar sempre subjugada, né? Olha o que diz Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sediando servos uns dos outros pelo amor. Você sabe que eu te amo? Amém. Eu disse essa manhã. Você sabia que eu te amo, meu Jesus? Você sabia que eu tenho que te amar? Porque Cristo me amou. Você sabia que você tem que amar o seu irmão do lado? Sabia? Olha para o seu irmão do lado aí. Sabia que você tem que amar essa pessoa? Você sabia disso? Ministro, eu não conheço a pessoa, eu vi agora. Se ela é de Cristo, amado, você tem que amar essa pessoa. E diz assim, olha: digo, porém, andai em que, igreja? No Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então tem um segredo, que quando nós andamos no Espírito, quando nós estamos com intimidade com Deus, nós jamais vamos fazer o quê? Satisfazer os desejos da nossa carne. Amém. Amém. Olha, é uma decisão. Glória a Deus. É uma decisão. Versículo 17, aí o apóstolo Paulo explica, né? Porque a carne é amiguinha do Espírito Santo. A carne quer ir para a igreja todo domingo ouvir o bispo Marcos, a bispa Alessandra, os pastores Danilo e Karina, ouvir o louvor, dar um abraço no irmão, confessar a palavra. A carne quer isso? Não. O apóstolo Paulo diz: milita. Briga, luta livre, amada, chute, pancada e soco, A carne é essa, ela milita contra o Espírito, amada. É uma briga, e diz que o Espírito contra a carne, porque são o que, igreja? Presta atenção: opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos uma carne que não se converte,
Mas nós temos um Espírito que é maior, está em nós, diga glórias a Deus, que é capaz de subjugar os inteiros da nossa carne. E Deus nos diz aqui, nessa passagem de Gálatas, o resumo é: nós na graça de Deus temos liberdade, mas essa liberdade não é para pecar. Essa liberdade não é para viver em desobediência. E quando eu falo pecado, as pessoas já vão lá em coisas terríveis e cabeludas. Às vezes, amado, sabe o que é um pecado na vida do crente? É desobediência. Desobediência sobre qualquer assunto que a igreja está tratando. Desobediência para a direção desse ano de 2020. Deus passou uma direção, amado. Eu agarrei com as duas mãos, me abracei nisso. Tem gente que fala: não, vou pensar um pouco. Aposta. Aí, legal esse negócio dessa placa aí. Pô, até bonitinho esse negócio da espada flamejante. Mas eu vou esperar um pouco. Eu vou fazer meus julgamentos. Amado, isso é pecado. Desobediência é pecado, igreja. Amém. Desobediência é pecado. Sabe, aquilo que Deus tem falado para nós, se você está em desobediência com aquilo que Deus tem falado para nós, amado, você está pecando. Porque fala assim: quando pensa pecado, as pessoas já vão lá em coisas cabeludas, né? Olha, eu penso que um dos maiores pecados, amado, na vida do crente é desobediência. A palavra, a direção, o que você está ouvindo? O que é que Deus está falando? Faça. O que Deus está falando? Mude. O que Deus está falando? Olha, amado, chega disso. O que Deus está falando? Olha para esse lado, amado, acata a palavra. Mas bispo, então ora. Amado, o mesmo Espírito que está em mim está em você, e esse Espírito vai confirmar. Ele vai dizer, ele vai confirmar. Olha, nós, na graça de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, igreja, nós estamos aqui falando de desatar nós, né? Por isso que nós temos que ter um comportamento diferenciado. Nós temos que ter um padrão diferente, amado, que nada tem a ver com as obras da carne. Gálatas 5,19. Olha, as obras da carne são conhecidas. Olha, amado, a gente chega a até arrepiar o cabelo. Isso está na minha carne, está na minha carne e na sua carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O que é praticar? É viver. A pessoa vive fazendo aquilo. Então, amado, nós não temos nada a ver com as obras da carne. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque nós somos justificados pela fé. E a sua vida, uma vez justificada pela fé, amado, ela é uma vida que te leva para um outro patamar. Amém. Você tem liberdade na graça de Deus, mas essa liberdade não é libertinagem. Amém. Essa liberdade não é licença para fazermos aquilo que der na nossa cabeça, amado. Olha, eu acredito muito numa coisa, que nós temos um coração, amado, trabalhado por Deus, transformado por Deus. Eu e você, nós temos um coração que está cheio das virtudes cristãs, e por isso eu e você podemos ter um padrão de comportamento diferente. Por isso que eu e você, amado, nós podemos fazer mudanças profundas na nossa vida. Eu sei que quando fala mudança, o ser humano ele resiste, as pessoas elas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Amado, mas uma vez que Cristo te chamou, você não pode mais ser as mesmas coisas. E eu sei que tem mudanças muito difíceis, amado. As de temperamento, as de comportamento, né? Aquelas que estão ligadas a reações assim, que já estão ali, né? Parece estar gravado, impregnado na carne, amado. Mas em Cristo é possível fazermos profundas mudanças. Eu recebo aqui para essa igreja grandes mudanças, amado, porque Deus está falando: você vai conquistar, mas você não vai conquistar sendo o mesmo. Nós não vamos conquistar fazendo as mesmas coisas. E diz assim, olha, não sei, deixa claro, né? Que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Amado, você tem o fruto do Espírito Santo de Deus em você.
Não pode passar 20, 30, 40 anos, a pessoa está do mesmo jeito, sendo a mesma pessoa. Alguma coisa errada, amado. E eu sei que mudar é difícil, mas se você, amado, olha para mim. Se você for muito sincero com Deus nesse dia, se você, neste início de ano, você for muito sincero com Deus e pedir, abrir os seus olhos e falar: Senhor, muda, Senhor, aquilo que não te agrada em mim, Senhor. Deus vai fazer, amado, uma obra miraculosa na sua vida. Ele vai transformar aquilo que talvez você tenha lutado tanto. Eu creio, amado. Nosso Deus é poderoso, não há impossíveis para Deus. Aí Gálatas 5:22 faz um contraponto, né? Mas o fruto do Espírito, que há em você, amado? O Espírito Santo de Deus. Amém. E por isso, amado, que você tem que transbordar. Diga assim: transbordar. Tem que transbordar de amor. Amor, amado. De alegria. Dê um sorriso. Amém. Alegria. Alegria, amado. Olha, você não tem alegria. Sorria. Sabe? Eu pego no pé da minha filha, às vezes porque eu acho que ela puxou um pouquinho de mim. Eu sei, filho, desculpa, DNA. Sorria, né? Eu quando estou focado, estou trabalhando, estou intenso, às vezes eu esqueço, eu tenho que sorrir. Eu tenho que sorrir, né? Sorria, amado. Diz assim: olha, o fruto do Espírito Santo de Deus é paz, longanimidade, gente dando piti, gente, amado, saindo fora do prumo. Está errado, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser transformada. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, amado, não há condenação. E os que são de Cristo fizeram o que, igreja? Crucificaram a carne, o velho homem, com as suas paixões e concupiscências. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, quem está no Espírito, diga amém. Amém. Andemos no Espírito. Viva como alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você está entendendo? Amém. Olha, uma grande responsabilidade que nós estamos falando aqui. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois o que? Luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Viva, amado, como filho de Deus, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o que, igreja? Reprovai-os. Olha, crente, meu irmão, não pode andar na contramão daquilo que o altar diz a ele. Você sabia? Crente, você não pode andar na contramão. Você já imaginou um carro andando na contramão? Você está numa BR, né? Está andando, daqui a pouco vem um carro numa contramão, mano. Você é um filho de Deus, você não pode andar na contramão. Você não pode andar na contramão, mano. Você tem que estar em linha, aliançado com o altar, com a palavra do altar. Olha, fazendo esse estudo aqui, eu fiquei bastante confortável no meu coração de saber que aquilo que nós estamos aqui falando, que o Espírito Santo de Deus tem nos impulsionado aqui a falar, está em linha com o que o nosso ministério está falando, né? Ah, mas isso, então pega as pregações do apóstolo, do bispo André, do pastor Bruno, você vai ficar impressionado, amado. Agora acho que eles estão fazendo uma reunião mensal, assim, agora nós vamos dar esse recado para a igreja. Não, mas o Espírito Santo de Deus está falando. Glória a Deus. Olha, eu acho que eu treino tempo com isso, amado. Amado, olha, nós recebemos uma palavra profética, uma direção para 2020, nós temos que estar firmes nessa direção. Nós temos que estar com os olhos nessa direção, amado. Não deixe nada tirar os teus olhos dessa direção, dessa palavra profética. Antes de sair, amado, não, olha, agora nós colocamos uma placa ali, né, para nos lembrar. Amado, leia essa placa todo domingo, quando você for sair, estiver indo para sua casa, você vai trazer essa palavra, essa imagem da memória. Nós temos uma direção de Deus. E nós temos, amados, igreja de Cristo, estar firmes nessa direção. Somos uma geração de conquistadores. Somos uma geração de conquistadores.
Olha o que diz aqui, Êxodo 10, 17, 10. Fez Josué como achava que queria. Fez Josué como deu na sua telha. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque. Nós já entendemos essa passagem também na palavra profética deste ano. Nós estamos aqui falando, amado, de um contexto de vida de oração. Diga assim: vida de oração. Vida de oração, amado. Nós estamos falando de vida de obediência. Diga assim: vida de obediência. Vida de comunhão. Diga: vida de comunhão. Vida de união, de concordância. Olha, uma coisa que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e depois eu ouvi o pastor Bruno falando, o apóstolo falando, o bispo André falando. É ano de tomarmos uma posição. Ah, bispo, eu tomei. Será? Tem que escolher um lado, amado. Às vezes é difícil, viu, Diaconia de Conceição? Escolher um lado, mas nós temos que escolher um lado. E eu vou ficar do lado do Senhor. Eu vou ficar do lado do altar. Eu vou ficar do lado do meu apostolado. Eu creio que quando eu fizer isso, ao fazer isso, estando fazendo isso, Deus vai me honrar. Amém. Glória a Deus. Amado, tome posição. Amém. Essa passagem está falando o seguinte: olha, tome posição. Porque quem toma posição vence, amado. Versículo 13 diz assim: e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Venceu todos, amado. Amém. Você vencerá todos os obstáculos este ano. Este ano é um ano de grandes conquistas. Mas toma posição. Oficiais dessa igreja, tome posição. Você é um oficial, você é um diácono, você é um presbítero, você é um pastor. Você não pode ficar em cima do muro. Tome posição. Tome posição. Você tem que tomar posição. Porque a vitória é certa, amado. Aqueles que tomam posição, a vitória é certa. Versículo 15 diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, a minha segurança, a minha garantia. Amado, então o que o Espírito Santo de Deus está falando? Que a nossa estratégia tem que ser a estratégia do Senhor. A estratégia que você quer para alcançar, para conquistar, tem que ser uma estratégia que Deus está te dando. E eu tenho certeza, amado, se os seus olhos estão aí abertos, se os seus ouvidos estão abertos para ouvir, você está recebendo a direção de Deus. E Deus quer o quê? Coisa simples, igreja, coisa simples, para que a sua estratégia seja do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com os santos. Olha, você sabia que quando você vem à igreja, eu me alegro muito? Amém. Nós nos alegramos muito. Olha que alegria quando vem uma vida, né? Quando ela vem, quando ela... Eu fico pensando, essa pessoa poderia estar fazendo qualquer coisa. Curitiba não faz sol. Alguns dias, mas levantou um sol raiando. Eu fico pensando, essa pessoa poderia estar falando: ah, hoje eu vou para Barigui, para o Tanguá, para o Passaúna, eu vou pescar, né? Não, essa pessoa, ela tomou uma decisão. Ela falou: eu vou para a minha igreja, eu vou lá com a minha família espiritual. Amado, você honrou grandemente o nome de Jesus nessa manhã. E você está fazendo o que Deus está te pedindo: vida de oração, vida de comunhão, leitura da palavra, envolvimento com louvor. Amado, nós precisamos nos esforçar para que isso seja verdade na nossa vida, para que isso seja real na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Não está no telão, ele disse: olha, eu esburro a minha carne, eu reduzo a escravidão. Faça um esforço, amado, para ser uma pessoa melhor este ano, para fazer diferente este ano, para querer desejar mais com Deus este ano. Faça o esforço. Olha para quem está ao teu lado com respeito e diga assim: faça o esforço. Faça o esforço, amado. Acredite na palavra, porque se creres, verá o quê?
A glória de Deus. Olha, Deus passou uma visão maravilhosa, amado, de sermos conquistadores. O apóstolo colocou lá, né, a visão do 2020, e há uma revelação dessa direção de Deus, há uma palavra debaixo dessa direção de Deus, amado, para que novos milagres aconteçam em nossas vidas, para que cada um de nós veja novos começos, para que cada um de nós veja novas conquistas. Este é o nosso ano, amado, a visão 2020, 2 de Crônicas 20, versículo B. Muito importante, amado, muito importante isso. Crede no Senhor, vosso Deus. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Glória a Deus. Crede nos seus profetas e prosperarei. Creia, amado. Você recebeu uma palavra profética, agarre-se a essa palavra. Não ache que isso daqui é uma invenção humana, não ache que isso aqui é uma ideia de um homem, amado. Isso aqui é uma inspiração divina para nós. E a palavra de Deus, Marcelo, é muito simples. Crede no Senhor, o vosso Deus, e você vai estar seguro, Marcelo. Crede nos seus profetas. Quem são os anjos que Deus tem colocado na sua vida? Aleluia. Você vai prosperar. Amém. Então aqui é um grande segredo, amado, e também um grande ponto que tem impedido muitos crentes de avançar. Porque, amado, eu preciso crer na palavra que eu recebo, e eu preciso crer e estar do lado dos meus líderes espirituais, Amém. das lideranças do meu ministério. Tem muita gente que não avança, amado, porque há um grande nó nessa área. Desculpa te dizer assim com bastante clareza, há um grande nó nessa área. Tem muito crente que não avança na vida, mas não cresce ministerialmente, está parado. Olha, desculpa usar outra expressão, empacado. As promessas não chegam. O canal de fluxo de bênção está com 40 mil nós. Sabe por quê? Porque não se submete às autoridades que o Senhor instituiu. E eu posso dizer uma coisa, amada, mais de 20 anos à frente de ministério, 16 à frente de igreja, mais de 20 de convertido. Toda vez que eu vi uma vida enrolada, Bispo Alessandra é minha testemunha mais próxima. Essa pessoa tinha ou não tinha um problema de submissão? E eu não estou falando, amado, aqui, olha, abrir uma adenda aqui com os jovens aqui, estou vendo alguns jovens, não posso dar não, alguns outros jovens, que às vezes tem um espírito mais rebelde, rebelde que eu digo assim, né? A rebeldia não veio de Deus, não, tá? Mas eu digo assim, um pouco mais questionador. Eu não estou falando de não questionar as coisas. Eu não estou falando de você dizer amém para tudo, mas de você crer se Deus trouxe uma palavra, essa palavra de Deus. Se Deus colocou uma autoridade, amado, para cuidar da sua vida, essa autoridade que é a validade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E tem muitas pessoas com problemas nessa área. Problemas com autoridade, porque já não se submetiam ao seu pai. Já tinha um problema com a autoridade com a sua mãe, já tinha um problema com a autoridade na escola, com o patrão, porque você pensa que a ovelhinha que tem problema na igreja, amado, ela não é um problema só que não, isso já vem, isso é um problema mais profundo que a gente possa imaginar. E toda vez que eu vi um crente com a vida enrolada, amado, cheia de problemas, ou cheia de altos e baixos e problemas e abismos, uma coisa é certa: essa pessoa tinha problema com submissão. E a Deus, em primeiro lugar, é a Deus. Então, amado, este é um ano onde Deus está falando aqui nessa mensagem que nós precisamos honrar, nós precisamos obedecer, nós precisamos credibilizar ainda mais a liderança da nossa igreja. Glórias a Deus, amém. Porque todos os homens da fé retratados na Bíblia, eles não faziam nada sem consultar os seus profetas, sem consultar a palavra. E você sabe qual é o maior movimento que tem hoje nas igrejas? O povo de Deus faz as coisas e não pergunta nada, não consulta, pastor. Casei. Não, aqui já veio com a bênção, né, Felipe? Mas tem gente que casa às vezes com a pessoa errada, com pessoas do mundo, tomam decisões enlouquecidas, não consultam, não se submetem, não ouvem, não
gabinete de aconselhamento, não fazem isso. O pastor é o último a saber que as coisas estão acontecendo. Igreja, nós não fazemos parte desse movimento. Aleluia. Nós fazemos parte de um movimento de pessoas que são obedientes ao Senhor, obedientes à palavra, e por isso que nós amamos a nossa liderança. Amém. Eu amo a minha liderança porque eu entendo que o apóstolo Miguel Ângelo foi uma pessoa levantada por Deus. Eu tenho essa segurança no meu coração. Eu sou obediente à liderança que está acima de mim, porque eu entendo que são homens que Deus levantou, que têm credibilidade. Agora, esse é um exercício que você tem que fazer no teu coração, porque o teu coração, a carne, né? Não fala carne, ela não quer se submeter. E tem pessoas que têm muitos problemas nessa área. E quando, amado, você tiver problemas com obediência e submissão a Deus, às autoridades e à palavra, a vida vai estar trancada. Infelizmente. Olha o que diz Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você parou a pensar isso? Passamos por alguns governos aqui, amado. Sabe o que foi permissão de Deus? Foi permissão de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus, e autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É forte essa palavra, amado. Eu sei que é forte essa palavra. Quando a pessoa ela vai contra a sua liderança, quando ela é insubmissa aos seus líderes, à palavra, ao ministério, da onde Deus a plantou ali, amado, ela atrai para a sua vida condenação. Então isso é muito sério. Igreja de Jesus, 2020 é tempo de a gente honrar as nossas lideranças. Glória a Deus. 2020 é tempo de nós incluirmos Deus nas nossas decisões. Amém. 2020 é tempo, amado, de nos envolvermos ainda mais com aquilo que está sendo proposto pelo altar. Glória a Deus. 2020, igreja, é tempo de participar mais, se interessar mais, se colocar mais à disposição, Amém. de servir mais o reino, amado, Glória a Deus. de orar pela tua igreja, de orar pelo teu ministério, pelos seus. Você sabia que eu preciso da tua oração? Você sabia que eu não sou um homem de ferro? Você sabia que a Bispa Alessandra não é a Mulher Maravilha? Você sabia? Vocês já te falaram isso? Nós precisamos estar cobertos de oração. E isso tem a ver, amado, com algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração desde o primeiro culto deste ano: tomar posição. Você precisa tomar posição. Tem crente que está em cima do muro. Este é o ano para você tomar uma posição. Você tem que escolher um lado. Ah, mas eu escolhi. Tem gente que não entendeu. Você tem que escolher um lado, mas você tem que tomar uma posição. Simples assim. É sim, não, não. Que passar disso é do diabo mesmo. É o que diz a palavra. Então 2020, amado, é um tempo de nós nos envolvermos ainda mais com a promessa do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu sei, quando eu falo de honrar a liderança, né? Alguém pode estar pensando, ele está legislando em causa própria. Não é, amado. Quem me conhece sabe o quanto eu sou obediente, o quanto eu temo e tremo por estar aqui nesse altar, estar aqui à frente dessa igreja. Eu tenho a credibilidade, a minha família, esses ministérios oficiais junto à nossa sede, não é por conchavo, não é por histórias. É porque o nosso apóstolo viu isso em nós. Amém. Viu isso nessa igreja. Viu isso nas nossas vidas. Quando eu fui ordenado pastor, não sei se alguém sabe, eu nunca tinha visto o apóstolo na minha vida. Eu nunca tinha conversado com ele. Já imaginou isso? E se você assistir a ordenação, ouvir a palavra que foi ministrada, eu tremo tempo. Amém. Eu estou aqui falando de algo que eu vivo. Eu não estou te ensinando algo que eu não vivo. Eu vivo. Amado, se hoje eu sou um general no meu trabalho, é porque eu sempre soube ser um bom soldado. E eu fui o melhor soldado. Aleluia. Por onde eu passei, eu fui o melhor soldado, amado. Pode ter lugares que não gostaram de mim, que eu não posso agradar a todos, mas eu fui o melhor soldado. Amém.
E se hoje eu sou um general no meu trabalho, eu digo que estou numa posição, privilegiada, não foi por conchavo, não foi por historinha, é porque eu fiz por merecer. As pessoas enxergaram em mim aquilo que eu estava fazendo. Igreja, isso é muito sério. Eu queria que você pensasse, isso é muito sério. Esse entendimento, amado, vai te ajudar na tua vida pessoal, profissional, vai te ajudar no teu casamento, amado, vai te ajudar no teu ministério. Esse entendimento é muito importante. Olha, nós não podemos nos deixar nos corromper. O Satanás usa a mesma estratégia. Ele chegou lá para ela, não é bem assim. Deus disse, mas não é bem assim. Toda hora, amado, nós estamos ouvindo uma palavra de Deus e vem uma voz às vezes estranha. Mas não é bem assim. É como Deus disse, sim, amado. Está escrito, eu creio. Está na palavra, eu vou seguir. Amém. Não se deixe corromper. Eu sou um ex-aluno de Universidade Federal do Paraná, amado. Eu sei do que eu estou falando. Lá é um celeiro de deixar pessoas envolvidas com vertentes políticas que quase destruíram o nosso país, mas Deus é por nós. Aleluia. Olha, amado, eu estou falando aqui de partido político, não quero defender presidente nenhum, mas essa mudança que nós tivemos no nosso país, amado, você não tem noção qual foi a virada que nós demos. Aleluia. Esse país estava indo para o buraco, amado, por causa de pessoas que se corromperam, pessoas que se corromperam com direções erradas. Não estou falando que nós estamos numa presidência perfeita, num país perfeito, mas nós fizemos uma grande mudança. Glórias a Deus. Hoje nós podemos dizer que nós temos pelo menos uma direção que diz: respeite a família, Amém. Glórias a respeite os Deus. bons costumes, valorize aquilo que é certo. Aleluia. Olha o que diz aqui Daniel 1:8, igreja. Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente, diga assim, firmemente. Olha, tudo isso que você está ouvindo até agora, amado, tem que praticar firmemente. Resolveu Daniel firmemente o que, igreja? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Vamos traduzir isso aqui, amado, para esse tempo de agora? Todas essas coisas que são mundanas, que são do mundo, que são erradas, são as iguarias dessa terra, amado. E nós temos que nos vigiar para nós não nos contaminarmos com essas iguarias, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Qual que é o contexto aqui, Jerusalém estava sitiada, os príncipes da casa de Judá foram levados cativos, não presos, cativos. E ao estarem cativos lá, Nabucodonosor, que era o rei daquela época lá, o rei da Babilônia, ele era um estrategista. O que ele fez? Ele falou assim: eu não vou tratar eles como presos, eles vão estar cativos, mas aqui eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer com que eles aprendam os nossos costumes. Amados, você sabe o que o diabo quer? É enfiar na sua cabeça os costumes deste mundo, desta terra. Ele quer dominar a mente, porque aqui, quando Nabucodonosor teve essa tratativa, ele queria, amado, não é dominar a vida do povo de Israel ali, que estava ali, Jerusalém, que estava ali preso. Ele queria dominar a mente. E nós temos que estar atentos, igreja. Aqueles que estão atentos, digam amém. Amém. Para que a gente não fique confortável, amado, num lugar que não é nosso, com uma cultura que não é nossa, com um costume que não é nosso, amado, com ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com valores que estão distantes de Cristo. Nós temos que ter atenção a isso, amado. Amém. Porque o inimigo é astuto. Ele não vai te aprisionar, ele vai te deixar confortável. E ali ele vai falar: não, olha, reflita sobre isso, aprenda sobre isso também. Continua sobre isso, amado. E foi isso que Nabucodonosor estava fazendo. Amado,
eu e você temos que ter, mais uma vez, temos que ter e temos que tomar, igreja, uma posição clara com Deus. A graça de Deus é desafiadora, eu sei. Pregar eleição, amado, pregar predestinação, pregar que nós somos escolhidos, pregar que nós temos a salvação eterna, que nós temos segurança da salvação, é muito desafiador, amado. Mas nós não vamos nos misturar com as coisas deste mundo. Nós não vamos nos misturar com as iguarias deste mundo. A igreja que está entendendo, diga amém. Amém. Estou caminhando nos minutos finais. 2 Timóteo 4 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos, amado, e nós vivemos esse tempo, igreja. Fazer um parênteses aqui: o mundo evangélico vive este tempo. As pessoas querem ouvir aquilo que elas querem e não o que Deus quer falar. As pessoas querem ficar no lugar onde elas podem fazer aquilo que elas querem, não o que Deus quer que elas façam. E isso é muito sério. Pois haverá tempo em que não suportarão o que, igreja? A sã doutrina. A graça de Deus é a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, histórias, conversas. Tu, porém, se sóbrio. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se sóbrio, meu irmão. Se sóbria em todas as coisas, suporta as aflições, faz o bom trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, o teu chamado. Amado, nós vamos fazer como Jesus está escrito, nós cremos. Tem a ver com aquilo que prega o nosso ministério, estou apoiando. Foi profetizado pela minha liderança, eu acredito. O altar está falando, eu estou junto. Amado, decisões. Igreja, nós somos uma grande família espiritual. Você sabe que eu falo isso muitas vezes porque eu acredito nisso. Nós somos